Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar. Sejam muito bem-vindas ao mês de outubro. Glória a Deus. Nós, aqui do Ministério Ezer, estamos florescendo em saúde do corpo, da alma e do espírito. E para iniciar este mês do florescer em Deus, eu convido Leonor Carvoeiro para fazer essa oração inicial e seguirmos com o trabalho aqui, falando de mulher para mulheres. Amém, irmã Leonor? Bem, Manas. Graça e paz. Eh, Em João 8:29, o Senhor nos diz que aquele que me criou e me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinha, pois sempre faço o que lhe agrada. Senhor, estamos nesse momento reunidas na tua presença para dizer que o Senhor é bom e é maravilhoso. Estamos nos disponibilizando para sermos usadas pelo teu Espírito. Estamos nos despindo de nós para que o teu Espírito nos revista de si mesmo. Senhor, fale conosco e não te cales. Senhor, sonda-nos no mais íntimo e revela aquilo que ainda precisamos mudar. Que esse mês de outubro, que é rosa, que é da cor do amor, que é da cor da flor, que é da cor da alegria, seja um mês de oração, seja um mês de meditação e seja um mês de reflexão na tua palavra. Senhor, sara todo mundo que está enferma. Senhor, sonda aquilo que ainda os médicos não conseguiram sondar. Senhor, manifesta o teu poder nas nossas vidas. Senhor, capacita a irmã Miriam para que ela fale com ousadia, para que ela descreva o que o Senhor quer que nós saibamos. Que o momento seja de oração, seja de reflexão, seja de muita intimidade consigo, Pai. Obrigada, Senhor, por nos reunir em teu nome, porque está escrito na tua palavra que onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor se faz presente. Então, faça-se presente, Pai. O melhor lugar é para ti. Jesus, se conosco hoje e sempre. Espírito Santo, fale conosco e através de nós, para que a palavra e o reino do Senhor seja pregado por todos os cantos dessa terra. Obrigada, Senhor, por nos reunir em teu nome. Nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passo a Amém. palavra agora para iniciar este momento, a irmã Nívia Cris. Obrigada, Miriam. Obrigada, irmã Leonor. Obrigada a todos que já estão aqui conosco nesta sala. Quero apresentar também a palestrante de hoje, que vai falar junto comigo sobre o florescer em saúde do corpo, alma e espírito. A nossa preciosa, querida Fernanda. A Fernanda, ela é uma enfermeira e ela é uma mulher de Deus também, e ela sempre se dispõe para falar desses assuntos, né? No ano passado ela veio também, trouxe várias informações muito boas, nós conversamos, tiramos as nossas dúvidas, e hoje ela vai estar falando também conosco sobre florescendo em saúde do corpo. E eu vou introduzir essa série, né, falando um pouquinho sobre a saúde da alma e do espírito, né? A gente acabou de sair do mês de setembro, e o mês de setembro falou muito sobre emoções, muito sobre como as pessoas estão se sentindo hoje em dia, até o ponto de perder o sentido da vida. Então, hoje, eu trouxe aqui para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre florescendo em saúde da alma e do espírito. Propôs nós falarmos um pouquinho sobre conhecendo o seu coração, depois a imagem e semelhança de Cristo e o Espírito vivificado. Nessa perspectiva, eu gostaria de começar, então, falando sobre o coração de uma Ezer. O que é o coração de uma mulher, de uma Ezer? Para quem ainda não sabe, nós usamos esse termo Ezer, que vem do hebraico, que está ali juntamente naquele momento em que Deus cria, né, a mulher, na criação da mulher. Então, no hebraico, ele usa esse termo, tem uma parte da palavra Ezer, então nós colocamos e entendemos que a Ezer é uma mulher que Deus criou, a mulher do original de Deus, do script original de Deus, né? Então, aqui eu gostaria de começar falando de Provérbios 4:23, né, que fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Então, a gente olha para esse versículo, essa daí é a versão nova, versão internacional. E se você olha, você nota que aqui do coração, do interior do homem, depende toda a nossa vida, depende toda a sua vida. E aí eu resolvi trazer essa fala justamente para que nós, mulheres e homens, né, jovens que estiverem assistindo esse encontro em algum outro momento do seu hoje, entenda como é que nós funcionamos. Então, eu coloquei aí o coração de Maezé. Mas o coração de Maezé é um coração que o Senhor criou. O Senhor, ele planejou. E é interessante que cada uma de nós temos experiências diferentes, né? E aqui em Mateus 6:21 diz: Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, aonde que está o seu coração, Ezé? Aonde está o teu coração, mulher? É aquilo que você dá mais valor. É aonde você está dando mais valor. Aonde você está gastando mais o tempo? Aonde você está gastando mais os seus recursos financeiros? Né? Então, nessa intenção de a gente agora olhar para dentro de nós, vocês podem fazer essa avaliação. Né? Avalie a você mesmo nesse momento. Aonde que você está aplicando mais recurso, o seu recurso, aonde que a Nívia está guardando mais o tesouro dela. Então, é ali que vai estar o coração dela. E aí, a gente pode entender também que a mulher, para ela, a mulher, o homem, que quer, né, o ser criado por Deus ali, a sua imagem e semelhança, nós entendemos que para ele ter um sucesso, para ele ser próspero, dentro daquilo que ele sonha, né, que ele busca em Deus, em qualquer área da sua vida, ele precisa estar com o seu coração curado e sarado. Então, agora, hoje, eu trago para vocês, aonde está o teu coração? E se esse coração ele está curado, se ele está sarado. Como assim, Maniva? Como que o meu coração não pode estar doente? Como que o meu coração pode estar machucado? Né? Então a gente vem aqui, ó, que muitas pessoas que não têm ainda o seu coração curado, que não têm o seu coração tratado, geralmente vai passar por problemas que não são tratados, eles vão desencadear em atitudes inexplicáveis. Sabe aquele momento que você fala assim, ai, por que eu fiz isso? Ai, eu não podia ter feito aquilo. É como se fugisse, é como se fizesse, colocasse um gatilho, virasse uma chave no seu subconsciente, no seu inconsciente, e você tem uma atitude inesperada. Então, pode ser que é seu coração, que nós vamos agora chamá-lo de alma, esteja precisando de uma renovação, esteja precisando de um momento de renovação. E aqui eu coloquei, né, no nosso slide, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Nós temos na Bíblia, isso aqui escrito em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis. Ou seja, ali, quando já se tinha esse entendimento, né, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, já tinha esse entendimento que nós éramos compostos de corpo, alma e espírito. E hoje não é diferente. Então, tivemos aí, no mês de setembro, mais uma vez, esses estudos, que tivemos aí várias psicólogas, psicanalistas, pessoas que trabalham, né, com o ser humano, com as suas emoções,
e elas trouxeram bastante informação sobre isso. E aqui a gente tem essa figura onde seria o corpo, essa parte branca, a parte verde seria o coração ou a alma, né, que nós falamos, e aqui no centro seria o espírito. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, esse espírito, ele é vivificado, ele é regenerado. A palavra do Senhor diz que quando aqueles que receberam a Cristo, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, deu o poder de serem transformados filhos de Deus. E que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos é aquele que vai nos ressuscitar o nosso espírito em Deus. Então, quando nós aceitamos, entendemos o plano de Deus para a nossa vida, o nosso espírito ele é regenerado, né? Mas, só que aí nós vamos ver aqui em Hebreus 5:14, que diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que esse versículo nos traz? Que nós, quando nós nascemos de novo, como disse o Senhor Jesus ali para Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Então, quando nós nascemos de novo, nós somos como se fossem bebês na fé, uns bebês espirituais. E aí nós precisamos tomar leite, como disse Paulo, né? Leite espiritual. Mas tem um momento que você vai desenvolvendo, você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai praticando. E isso vai te tornar um adulto, como diz aqui o livro aos Hebreus. E esse adulto espiritual, ele tem o discernimento entre o bem e o mal, que é o que vai ditar o seu comportamento ali na sua alma, o seu coração, a sua mente. Na alma, nós temos a nossa vontade, nós temos os nossos pensamentos e as nossas emoções. E aqui, em 2 Coríntios 3:18, fala assim: segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Né? Então, aqui em 2 Coríntios 3:18, diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória através da presença de Deus, através desse contato diário com o Espírito Santo. Mas o que isso me traz? Que essa transformação, queridas, ela é gradual, ela é por etapas. Ela tem etapa, porque tem gente que se converteu hoje, que começou a sua vida com Cristo hoje, e acha que amanhã já está tudo diferente. Não, porque, como diz aqui, né, que está escrito aí, ó, na alma está toda a nossa bagagem emocional, como a gente está vendo ali. Vontade, mente, emoções. Então, está toda a sua bagagem emocional que você carregou desde o ventre ali, que o bebê, nós já sabemos que ele sente as emoções da mãe, que ele sente ali, consegue ter esse reflexo do externo, né? E ali a gente tem toda essa bagagem. Cristo, nós vamos continuar com ela não vai sumir. Então, vocês estão entendendo que nós temos essa composição, e a nossa alma, quando a gente fala de coração, nós estamos falando da nossa alma, de toda essa bagagem, né, que nos acompanha ao longo da nossa vida. Então, eu trago aqui, né, que problemas não tratados, eles vão desencadear algumas atitudes inexplicáveis, mas também, quando nós aceitamos a Cristo, as experiências passadas, elas não vão sumir na nossa bagagem, né? A cicatriz, assim como se eu cair, eu tenho cicatriz de quando eu era criança, também vai continuar aqui, né, no meu coração, tudo aquilo que aconteceu, traumas, rejeição, timidez. Se você sofreu muito bullying, né, você vai se sentir de repente menosprezada, com medo, insegura, ansiedade. Então nós temos aí, ó, você aceitou a Cristo, o seu espírito está vivificado.
Mas vai aparecer dor na coluna, vai aparecer azia, quem é cego vai continuar sendo cego, mas o espírito está vivificado. É claro que nós vimos aí que Jesus ele cura todo tipo de enfermidade, porque foi para isso que ele veio. A Bíblia diz que ele veio para os doentes, não para os sãos, né? Aqueles verdadeiramente que precisam. No caso, nós estávamos mortos com o nosso espírito morto e nós estávamos com a nossa alma machucada, com a nossa alma doente, enferma e o nosso corpo consequentemente. Então você nota que nós somos uma tríade. E aqui, quando o espírito ele é vivificado, a tendência é que todas essas outras regiões também sejam vivificadas e renovadas e ali resplandeçam. Como que a gente pode fazer então? Podemos ressignificar. A gente ouve muito falar nessa palavra. A gente tem nessa imagem aqui, eu procurei trazer uma pessoa, né, que está ali colocando a mão no rosto, com seu coração ali confusa, talvez com todas essas questões que estão aparecendo aí na alma. E uma outra com um coraçãozinho ali sorridente, né? Então, o que é isso? É ressignificar. Você fazer algo em relação àquela situação de forma completamente inversa, né? Contrária, ressignificando, mas com o quê? Com o que eu posso ressignificar? Aonde eu vou achar para ressignificar? Então, a gente tem aqui Romanos 12, 2, que diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Onde é que está a mente? Na alma, pensamento. Então, eu pensava assim, eu sou feia. Aí a palavra do Senhor vai te dizer que você não é feio, que você é a imagem e semelhança do Senhor. Então você vai ressignificar. Não, eu sou linda. Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Eu tenho os meus olhos aqui, ó, diferentes. Ele é só meu, é único. Eu tenho meu nariz aqui. Então você vai se ressignificar. Isso é ressignificar, usando a palavra do Senhor, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, né, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. É agradável a vontade do Senhor. O Senhor, ele é maravilhoso, ele nos ama, ele é amor e ele morreu por nós. E antes de ele enviar o seu filho para morrer por nós, para que nós possamos voltar para perto dele, ele já nos amava desde a eternidade. A Bíblia diz que ele nos amou mesmo quando nós éramos inimigos deles. Hoje, o Senhor nos chama de amigos. Hoje, ele fala que nós somos amigos. Então, ressignifica. Ressignifica. Você não é mais inimiga de Deus. Você é amiga de Deus. E aí, aqui também em Efésios 4, 22, né, e 23, fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. E aí, seguindo esse texto, fala assim: se revestir de um novo homem, de uma nova mulher. É aquela mulher linda no Senhor, é aquela mulher cheia do fruto do Espírito Santo de Deus, é aquela mulher que se ama, que ama o próximo, que ama a Deus. É uma mulher diferente, é uma pessoa diferente. Por quê? Porque ela é uma nova criatura. A Bíblia fala aqui, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas, ó, timidez, passou. Ansiedade, passou. O medo, passou. Por quê? O perfeito amor lança fora todo medo. Né? Porque lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque ele nos dá um espírito de ousadia e não de medo, não de covardia. Então, isso é ressignificar. Eu era tímida, não consigo falar, pois agora eu era tímida, não consigo falar, pois agora eu vou falar. Eu quero apresentar o meu trabalho na equipe. Eu quero ir ali na frente dar uma palavra, porque eu sou uma nova criatura. Isso é ressignificar. Ao invés de você ficar fugindo de fazer aquilo que você tinha medo, agora você vai lá e pede: eu quero fazer. Eu quero, porque eu sou uma nova criatura. Então, isso é se ressignificar. Bom, então como eu posso ser curada? Conhecendo a verdade sobre quem você é em Deus. Cura sua alma. Vai ser isso, quando você souber
quem você é em Deus, você vai ser curado. Onde eu consigo achar isso, irmão? Lendo a palavra do Senhor. No Ministério Exército nós temos muitos, mas muitos posts, muitos estudos que vão te ajudar a entender quem você é em Deus. Quem é você no script original de Deus. Nós temos agora, recentemente, né, nós publicamos, o Ministério Exército tem aqui o livro, Virtudes. Esse livro aqui, ele fala justamente dessa mulher, do original de Deus. Ela tem as virtudes que Deus colocou em cada uma de vocês. Aqui na sala tem várias mulheres, graças a Deus, que já tiveram seus exemplares, que o Senhor continue falando aos seus corações. Mas é isso, nós só podemos ser curados através da verdade que vem de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Amém? E nós temos aí também, né, como eu tenho comentado, como você pode ser curada quando você entender qual é o teu original, qual é aquilo que o Senhor planejou para você quando você estava ainda no ventre da sua mãe. É o que a gente tem falado aqui, né? Senhor, me alinha àquilo que tu planejou para mim, ao teu plano original. E aí, aonde que somos? Isso, irmã Nível. Então, tem lá Gênesis 1:26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Então, o homem e a mulher, né? Fala, o homem e a mulher foram feitos. Uma vez eu estudando sobre essa imagem e semelhança, diz que essa palavra no original representa como se fosse uma fábrica. Sabe, uma fábrica que vai fabricando sempre o mesmo produto igual? Por isso essa essência, corpo, alma e espírito. E aí esse espírito, esse seu espírito vivificado pela presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. E por isso a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então, queridos, nós queremos começar essa série, né, sobre o florescer da saúde da mulher, da Ezer, dizendo que a beleza física ela é terrena, nós sabemos, ela é passageira, mas a beleza interior ela é eterna. E essa beleza interior é esse espírito vivificado. É você estar buscando a presença do Espírito Santo na sua vida e ali gerar o fruto do amor, da paciência, da alegria, da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio, da mansidão, né? Da paz. Então, nós temos aí ó, esse espírito, a cura do espírito através da presença do Espírito Santo de Deus, confirmando que você é filha de Deus. Em 3 João, gente, eu trouxe isso para vocês, que foi o que o Espírito Santo trouxe aqui no meu coração, que aí você pode dizer assim, mas existe isso mesmo, irmã Nívia? O espírito tá saudável e a alma não está saudável e o corpo não está saudável? E aí, João, o apóstolo João vem e fala para a gente, né? Diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Aonde? No teu corpo, né? Assim como vai bem a tua alma. Então, que você tenha saúde em tudo, no corpo, alma e espírito. Tenha um espírito vivificado, aceitando a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Tenha sua alma regenerada, tendo esse contato com o Espírito Santo dia após dia. E o seu corpo, né? Porque você lembra lá do núcleo? Espírito, alma e corpo. Vai refletir. O que a Bíblia diz sobre isso? Tem verdade isso? Vai refletir? Vai. A Bíblia fala assim, que o coração sarado, o coração com fruto do Espírito Santo, da alegria, vai trazer um rosto formoso. Vai refletir lá no corpo, um corpo formoso. Então, queridos, essa é a palavra que eu quero trazer para cada uma de vocês sobre a saúde do espírito
e da alma. E nós vamos dar continuidade agora com a nossa querida Zé Fernanda, que vai falar sobre florescendo a saúde do corpo. Ela vai falar essa parte aí mais externa, né? Fez esse resumo: prevenção do câncer do colo do útero, prevenção do câncer de mama, que é o climatério e alguns hábitos saudáveis, né? Alguns conselhos que ela, como agente da saúde, pode passar para cada uma de nós. E aí eu passo a palavra para você, Fernanda, que Deus te abençoe, e também fique à vontade para falar que o Senhor colocar no teu coração. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos então falar um pouco, né, sobre a parte mais técnica, né, digamos assim, mas sempre lembrando que tem como relacionar com a parte espiritual, né? Como tem escrito em 1 Coríntios 6:19, acaso não sabeis ou não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E que foi dado por Deus? Então, quando a gente cuida do corpo, a gente está cuidando do templo do Espírito Santo, né? E não é bom que sejamos negligentes, né, com o nosso corpo. Assim como não é bom que sejamos negligentes com as almas, de modo geral, não é bom que a gente seja negligente com a gente também. E nós, mulheres, às vezes a gente fica entretida, né, com muitas tarefas, com muitas atividades. Sabidamente, nós mulheres somos pessoas que cuidam, e muitas vezes a gente acaba cuidando de outras pessoas, cuida da família, cuida do parente, do pai, da mãe, cuida do esposo, dos filhos, e às vezes a gente acaba esquecendo da gente. A gente fala assim que precisa de um olhar também sobre o cuidador, e na maioria das vezes o cuidador é sempre uma mulher, né? E às vezes se envolve com tantas questões domésticas que acaba por esquecer ou às vezes acaba até negligenciando, né? Mesmo sem querer, né? As questões tanto do fisiológico como do psicológico também, porque para nós mulheres o psicológico ele está bastante envolvido, né, com todas essas questões. Então a gente não, às vezes a gente não consegue separar o psique do fisiológico, porque muitas vezes o psicológico influencia de uma forma no biológico e a gente acaba tendo reflexos importantes no corpo por causa da mente. Então, como esse mês é dedicado para a prevenção do câncer de mama, a gente também faz um olhar sobre o câncer de colo de útero, que são doenças bastante prevalentes no público masculino, feminino. Também existe, acho que todas nós sabemos, que tem câncer de mama em homens, mas como esse mês é dedicado à prevenção do câncer em mulheres, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. É bom lembrar que nós temos estratégias para detectar, para prevenir o aparecimento dessas doenças, né? E uma das estratégias que nós temos aqui é o exame, são exames, um dos exames mais importantes que a gente tem é o exame citopatológico, que é aquele que a gente chama de Papa Nicolau, né? Esse exame a gente faz por rastreamento. Quando que é que a gente pode fazer esse exame? Geralmente, o Ministério tem uma faixa etária, que são as pessoas de 25 anos até 64 anos que já tiveram relação sexual, né? E aí, então, esse público a gente rastreia. Por quê? Porque são pessoas com mais probabilidade de aparecer, de desenvolver lesões por HPV e lesões que possam, no futuro, desenvolver um câncer de colo de útero. Então, nós temos o público-alvo. O público-alvo são as mulheres, população de 25 a 64 anos.
Agora, o que tem acontecido muitas vezes é aparecimento de lesões antes dos 25 anos. Por quê? As mulheres têm iniciado a vida sexual muito cedo. Então, digamos, se ela iniciar com 10 anos, 15 anos, daqui mais 10 anos, que é aproximadamente o tempo que uma lesão pré-cancerígena pode aparecer. Então, se ela começou com 15, com 25, ela pode apresentar já uma lesão. E isso está muito relacionado com o vírus HPV, que é um vírus que tem uma alta prevalência no público feminino e masculino. Às vezes as meninas não têm, mas aí tem a relação com o menino que tem a doença e aí passa para ela. Aí fica bem silencioso, porque às vezes não aparece sintoma nenhum, ele fica ali camuflado. Uma vez que contraiu o vírus, ela vai ficar, ou ele vai ficar com o vírus para sempre. Aí vai depender do estado imunológico da pessoa, que pode desenvolver ou não. Muitas vezes o organismo vai e mata esse vírus sozinho e não precisa, não desenvolve nenhuma doença, né? Então, a gente precisa ficar de olho, precisa conhecer, né, para poder se prevenir. Então, como que a gente faz essa prevenção? Exame citopatológico, ou Papa Nicolau. E estima-se que aproximadamente de 12 a 20% das mulheres, que é a faixa etária, né, o público-alvo de 25 a 64 anos, nunca fizeram um exame de Papa Nicolau na vida. Então, isso é muito importante que elas saibam. Às vezes elas falam assim, ah, não, eu fiz um ultrassom. Só que o ultrassom, ele não vai detectar se tiver uma lesão na célulazinha. Só quem detecta lesão pré na célulazinha é só o Papa Nicolau, porque aí a gente vai coletar a célula e vai analisar. Quando você já vê uma lesão por ultrassonografia, já está uma coisinha um pouquinho, né? Uma lesão um pouquinho maior. Então é melhor que se veja bem antes. De fazer o rastreamento é importante para poder diagnosticar precocemente. Nós temos também uma estratégia de prevenção, que é a vacinação. Só que a vacinação para o HPV, ela não está para toda a população. Então, a estratégia de saúde pública hoje é o quê? Pegar as meninas e meninos que tecnicamente não tiveram ainda contato com o vírus, com idade entre 9 e 14 anos, e fazer a vacina contra HPV. Também esse ano, o Ministério ele abriu para o público a vacina do HPV para o público que teve abuso sexual, tanto homens quanto mulheres, nessa faixa etária de 9 a 45 anos. Então, por que a gente fala sempre nesse vírus? Porque esse é um vírus que ele é digamos assim, algumas variantes dela é o precursor da lesão pré-cancerígena, entendeu? Então, ele começa a fazer a lesão que poderá se desenvolver um câncer no futuro. Então, por isso que a gente bate sempre em cima dessas questões. E é muito importante pesquisar e ficar bem de olho e ficar atenta, porque precisa fazer esse rastreamento. Esse rastreamento é muito, muito, muito importante. Então, ir no centro de saúde, coletar o Papa Nicolau, aí você faz. Pode ser anual, com 2 exames negativos, que satisfatórios, você pode passar 3 anos sem fazer o exame. Mas não é interessante que passe esse tempo todo sem fazer exame. O que a gente orienta
é que vá à unidade para poder estar fazendo esse rastreamento. Quantas orientações de ação de vigilância em saúde a gente bate na tecla de orientar com o objetivo de dizer para a importância do exame Papa Nicolau para as mulheres e orientar também quais são os fatores de risco, porque todas essas doenças são doenças que a gente chama crônicas, né? Tem fator de risco. E para o câncer de colo de útero, um dos fatores de risco, são alguns fatores de risco, como, por exemplo, o tabagismo. A idade é uma questão importante, é um fator de risco que a gente fala que tem os fatores de risco que são modificáveis e tem os fatores de risco que não são modificáveis. O que a gente poderia modificar? Por exemplo, tabagismo. Se eu sei que o tabagismo, fumar, é um fator de risco, eu não fumo. Agora, a idade, a gente não pode modificar. Então, é um fator de risco que não pode modificar. E a infecção por HPV é um fator de risco que você pode evitar com sexo seguro, né? Na casa do Senhor. O que a gente aprende? Sexo dentro do casamento, mas o que pode acontecer, né? Já vi com aquela patologia, né? Por exemplo, a pessoa que se converteu e já tinha contato com muitas pessoas, e aí o que a gente orienta? Fazer exames, como, por exemplo, uma penioscopia, né? Fazer um exame mais detalhado para saber se tem alguma lesão, né? Se tiver alguma lesão, para tomar cuidado, fazer o tratamento, se for o caso, né? Para estar ciente. Porque aí, se tiver, por exemplo, duas pessoas, a esposa já ciente, né, de que são portadores do vírus, aí o cuidado é maior, né? Fica de olho, faz direitinho o Papa Nicolau, faz tudo certinho, para poder não ter agravamento do quadro no futuro. Mas isso pode acontecer, né? Mas é só ter cuidados. Outra ação de vigilância também é que, assim, às vezes as pessoas falam assim, ai, não, mas eu já estou na menopausa, já estou no climatério. Será que eu preciso fazer o Papa Nicolau? Deve fazer, deve fazer. Aí fala assim, mas eu tirei o útero. Tem muitas pessoas que, por alguns problemas, né, de saúde, acaba fazendo a histerectomia, que é a remoção do útero. Só que, às vezes, o que acontece? Pode fazer essa remoção subtotal, né, que tira só a parte de cima do útero e fica o colo. Nesses casos, precisa fazer o rastreamento. Se por acaso fez uma histerectomia total, aí não precisa mais fazer o rastreamento, né? Mas precisa ir ao ginecologista, por quê? Porque a gente observa também que tem lesões cancerígenas da vulva. Então, precisa, né, ter esse cuidado. Não menstruou mais, precisa fazer. Tem uma vagina ainda. E existem lesões de vagina. Então, a gente precisa também estar indo frequentemente ao ginecologista para poder avaliar. Se cercar de todos os lados. Essas são ações de vigilância em saúde. Você tem que ficar atento, vigilante. Você falou sobre a parte do colo, né? Do colo do útero. De quanto em quanto tempo a pessoa, se ela tirou tudo, ela precisa estar fazendo essa reavaliação? Porque eu conheço algumas pessoas que elas fizeram a retirada, então elas acham que não precisam fazer esse acompanhamento. E eu acho que precisa, né? Acompanhamento de rastreamento de câncer de colo de útero, se ela retirou tudo, não precisa fazer o rastreamento, que é aquele exame anual e que com 2 exames negativos pode fazer de 3 em 3 anos. Esse ela não precisa fazer, porque ela não entra mais no público de rastreamento, mas ela precisa ir frequentemente, uma vez o ano, ao ginecologista, para quê? Para avaliar a vulva, que é a vagina, né? Todo o canal da vulva e vagina.
porque pode aparecer algumas lesões de vulva e de vagina, do canal da vagina. Ela não tem mais, só tem o assoalho, né? E o útero saiu, o colo também saiu, então tem os músculos, e tem o assoalho e tem a vagina. Mas aí ela, anualmente, precisa fazer essa avaliação com o ginecologista, mas não em questão de rastreamento de câncer de colo. De colo, mais ela não vai ter. Mas aí precisa ver essa questão da vulva e da vagina. Fernanda, tem uma pergunta aqui da irmã Cleuma, que ela faz exame de 2 em 2 anos. Esse é o tempo certo? No caso, se ela faz, ou só depende do resultado? De 2 em 2 anos, o qual? O Papa Nicolau? Eu acho que sim, que é o que a Sim, gente tá. sim, o Papa Nicolau. O Papa Nicolau a gente orienta a fazer anual. Anual é aquela questão. Aí, assim, tem o exame ele precisa ter qualidade. O que a gente chama de qualidade? Precisa ter o que a gente chama de JEC, que é a junção escamo-colunar, que é um tipo de célula que precisa estar presente nesse exame para a gente saber se esse exame tem qualidade. Por quê? Porque é nessa parte que aparecem as lesões cancerígenas. Então, assim, se o exame Papa Nicolau, quem coletou não conseguiu pegar JEC, então eu oriento que faça anualmente. Agora, você tem 2 exames com qualidade, sequencial, por exemplo, eu fiz 22 e fiz 23. Exame bom, excelente qualidade, com presença de JEC, então eu posso ficar de 2 a 3 anos sem fazer. É o que diz o Ministério da Saúde. Mas aí o exame tem que estar de qualidade, tem que ter aquelas células presentes, porque às vezes pode ser que fez a coleta e não coletou aquelas células que precisavam ser coletadas. Então, na dúvida, anual. Por favor, nas mulheres que já removeram o útero e as trompas e um ovário, aquelas que só têm um ovário, com que frequência precisam fazer o exame? Se não tem útero de jeito nenhum, não precisa fazer o rastreamento para o câncer. Agora, tem que ver qual foi o motivo da remoção de útero e trompa, porque se foi por lesão cancerígena, aí precisa fazer acompanhamento, sim. Foi por miomas. Ah, tá. Então, se não tem útero de jeito nenhum, só precisa ir ao ginecologista anualmente para fazer aquele check-up anual, tranquilo. Mas sem preocupação em câncer de colo de útero, já que não tem mais nem o útero e nem o colo. Uma outra pergunta que eu queria fazer você comentou sobre a questão da qualidade dos exames. Então, você indica que a gente olhe nos nossos exames, nos resultados, se foram conseguidas essas células, é isso, para ver essa questão da qualidade? Então, é porque muitas vezes meio que passa batido, né? Aí tem lá, célula escamosa. Beleza. Aí, célula glandular. Beleza. Só que daí tem que ter lá a JEC, né? Porque, assim, às vezes a gente o coletador coleta e pega, mas às vezes pode ser que não coleta. A maioria das vezes coleta, né? Então, dito isso, nós vamos para um outro tipo de câncer, né? Que é o de mama, que é um dos cânceres que mais acomete as mulheres em todo o mundo. Uma das maiores causas de morte nos países desenvolvidos. Para nós aqui, é o segundo tipo de câncer mais incidente, é o que mais incide, é o que mais acomete a população feminina. Muitas vezes ele também assim é difícil de diagnosticar a tempo, digamos assim, né? Porque nosso país apresenta algumas falhas na abordagem da doença, algumas falhas no diagnóstico e tratamento, né? Em relação de diagnostiquei e agora eu vou tratar. Então, tem uma janela aí nesse espaço entre o diagnóstico e o tratamento. Às vezes já tem o diagnóstico um pouco mais tardio, e aí, quando vai tratar, a chance, né, de ter êxito de cura em 5 anos, porque daí
tendo hoje, só diz que ficou curado depois que fizer o tratamento e passar 5 anos sem ter nova lesão, novo aparecimento de doença. Então, está curado. Então, comparando os países desenvolvidos com o nosso, a gente tem uma taxa aí de cura de 50% a 60%, em relação aos outros países desenvolvidos, que é de 85%. Então, você vê que a gente está aí numa janela um pouco desfavorável, né? Isso de acordo com o manual do Ministério da Saúde. Por isso que a gente fica em cima, né? Para a mulher se conhecer, para ela tocar a mama, para saber o que está diferente, o que não está, o que ela sempre viu na mama dela, né? Porque isso ajuda também quando você desconfia, isso aqui não existia, então eu vou procurar um profissional para poder dar uma olhada para ver o que é, né? Então, a prevenção do câncer de mama a gente faz também por rastreamento. O que é esse rastreamento? O rastreamento são realizados testes ou exames numa população que não tem sintoma, justamente para poder pegar o mais precoce possível, para poder diminuir o tempo de morbidade, que é o adoecimento, e ou a mortalidade. Então, o objetivo do rastreamento é o diagnóstico precoce para reduzir a morbidade e a mortalidade. O que é morbidade? O adoecimento. O adoecimento e a morte por câncer de mama. Então, o rastreamento é feito com pessoas que não têm sintomas. Qual que é, então, o público-alvo para nós aqui no Brasil? Quais são as mulheres que devem fazer esse rastreamento? Então, a gente viu que rastreamento são exames, né? Ou testes que são feitos. O público-alvo para nós aqui são mulheres de 50 a 69 anos. Então, essas mulheres de 50 a 69 anos devem fazer a mamografia a cada 2 anos. Aí a mamografia é a cada 2 anos. O público-alvo são mulheres de 50 a 69 anos. E o autoexame? O autoexame, ele é recomendado para a mulher conhecer a mama, né? Para saber, olha, aqui não tinha isso. Ou então, quando aperta o mamilo, sai secreção, sai uma secreção, pode ser leitosa, ou sanguinolenta, ou purulenta. Se eu não estou no período de lactação, né, período que eu estou dando mama, não tem que sair nenhuma secreção do mamilo, né? Então, fica de olho. Olha a pele, né? Olha a pele da mama para ver se tem alguma lesãozinha, se tem. A gente costuma dizer assim: olha a mama para ver se tem alguma pele como se fosse casca de laranja. Sabe, a casca de laranja é enrugadinha, né? Aí a gente olha para ver, tem alguma pele enrugadinha? Olha embaixo do braço. Tem algum carocinho meio durinho, fixo embaixo do braço ou na mama? Aí você olha, nossa, isso aqui eu não tinha, então eu vou procurar quem avalie melhor do que eu. Que eu tive uma percepção, mas pode não ser nada, né? Então, sem pavor, mas com muito cuidado e com muito amor a si, a gente vai procurar ajuda. Fatores de risco, né, para o câncer de mama. Então, o envelhecimento, ele está nos dois sentidos, né? Tanto no câncer de mama quanto no câncer de útero, né? É um fator de risco. Então, a idade acima de 50 anos para o aparecimento de câncer de mama é um fator de risco, o envelhecimento. E fatores relacionados à vida reprodutiva, né, da mulher, como, por exemplo, uma menarca precoce, quer dizer, a primeira menstruação precocemente. As pessoas que menstruam com 9 anos, né, 10 anos, 8 anos, tem meninas que menstruam com 8 anos, então a menarca precoce. Nuliparidade, quer dizer, uma mulher que nunca teve filho nenhum, ou uma mulher que teve filhos a partir de 30 anos de idade, é considerado fator de risco.
Também história pregressa, né? A mãe teve câncer de mama, a tia, a irmã, né? Com câncer de mama. O uso de álcool, o fumo, né? O tabaco aparece aí também, né? Como câncer, como fator de risco. Excesso de peso aparece também como fator de risco. O sedentarismo, quer dizer, a pessoa inativa, não faz nenhuma atividade física, aparece também como um fator de risco. Exposição à radiação ionizante, terapia de reposição hormonal. Essa terapia, geralmente, quando as mulheres entram ali na menopausa, né, e sente a sintomatologia toda, e aí, ai, nossa, não vou ter que fazer uma reposição hormonal. Aí, é claro, tem que ser bem avaliado toda paciente individualmente para ver o custo-benefício, né, de fazer essa terapia de reposição hormonal. Então, esses são os fatores que a gente chama de risco para o aparecimento do câncer de mama. Em relação também ao climatério, quando essa mulher já está nessa idade, né, para aparecimento de tanto de câncer de colo de útero, que vai dos 25 até os 60, né, 64, e até o câncer de mama, que vai ali das mulheres do rastreamento, que vai dos 50 aos 69, a gente precisa entender que essa mulher está envolta num período da vida dela que está acontecendo muitas transformações. Então, geralmente está ali no período do climatério, que é a transição, né, entre o ciclo reprodutivo e o ciclo não reprodutivo para a mulher. Então, esse período é um período que traz muitas mudanças. É uma fase, às vezes, complicada, às vezes tempestuosa, é uma fase, mas a gente precisa entender que é uma fase biológica da vida da mulher e que todas nós vamos passar por essa fase, algumas com algumas alterações, outras que vão passar que, nossa, nem senti, climatério, menopausa, nem senti. Outras vão ter várias outras reclamações, né? É um período de mudança, né? Existem as mudanças psicossociais, mudanças de ordem afetiva, mudança de ordem sexual, familiar, ocupacional, que vai ser nesse período também que ela vai estar aposentando, né? Também vai deixar as atividades, os filhos vão sair de casa, então muitas vezes vai estar só ela e o esposo. Então, esse período afeta como a mulher vive esse período de climatério, que é uma fase biológica e que vai trazer muitas mudanças. E aí, chega dentro do período do climatério, chega no período da menopausa, que é a interrupção da menstruação, né? A gente fala que a mulher entrou na menopausa quando ela passa, assim, 12 meses consecutivos sem ter a menstruação. Geralmente isso pode acontecer entre 48 e 50 anos, porém, vai de mulher para mulher. Algumas mulheres entram no período mais cedo, outras um pouco mais tarde, mas a média é entre os 48 e 50 anos. Então, a gente precisa ressignificar essa etapa da vida da mulher, né? Enfatizando que pode passar por essa fase, que às vezes pode ser difícil, mas ela pode ter uma experiência saudável, produtiva e feliz, né? Então, ela pode também, nesse período, fazer atividades prazerosas, atividade física, que atividade física é uma das atividades que a gente sempre coloca no topo. Então, porque ela traz benefícios psicossociais e fisiológicos. Então, tem um combo bom. Então, procurar lazer, procurar trabalho, se manter mais ocupado, porque às vezes a gente pensa, ai, nossa, que inútil. Não, se manter mais útil, aprender alguma coisa que tenha vontade de aprender, né? E precisa também estimular a alimentação, né? Uma boa alimentação, rica em vitamina D, em cálcio, consumo de leite, de iogurte, de queijos, fontes
de cálcio, de proteína. Tem algumas dicas que a gente falou aqui de couve, agrião, espinafre, brócolis, esses de cor escura, né? Pode ajudar bastante com vitamina D e com cálcio. Por quê? Porque nesse período a mulher tem uma perda óssea importante, fisiológica. E aí a gente precisa estar repondo isso de uma forma contínua. E depois a gente chega lá na idade mais avançada e a gente precisa dessa reposição, porque senão vai ter as outras complicações provenientes da idade. Então, o que a gente precisa? Manter um peso corporal ideal. É o famoso IMC, o índice de massa corporal. É importante a gente manter esse índice de massa corporal. Fazer atividade física de acordo com as suas possibilidades, né? Que não vai exagerar, mas sempre com acompanhamento, né? Porque às vezes a gente não sabe que atividade seria melhor para a gente, né? Aí a gente precisa de uma avaliação, porque nesse período, o nosso organismo como um todo, ele já vai ficando um pouco mais lentificado nas ações, né? Então, a gente tende a ter um ganho de peso, não perde peso com facilidade. Então, se a gente cuidar na ingesta de alimentos, se movimentando, evitar o sedentarismo, já ajuda bastante. Então, realizar atividade de fortalecimento muscular, isso é muito importante, muito importante. É lazer, relaxamento, atividade de coordenação motora, manutenção do equilíbrio, a socialização, né? Aconselhar que não use cigarro, né? Evitar o tabagismo. Para as mulheres que bebem, a gente orienta a evitar o uso de bebida alcoólica. Tem alguns fatores de risco também para queda, né? Mas aí, quando a idade está um pouco mais avançada, né? O uso de medicamentos também com idade mais avançada pode propiciar também fator de risco para queda. E se a gente já sabe que a nossa estrutura óssea está um pouco mais fragilizada, então a chance da gente ter um dano, quebrar um fêmur, quebrar uma perna, um braço, é muito maior, né? Então, sobre as manifestações, né, do climatério. Primeira a manifestação é a questão da pausa na menstruação, né? Que é a interrupção do ciclo reprodutivo. E aí já fica não mais reprodutivo, né? Aí tem as manifestações neurológicas, né? Que são as ondas de calor, os fogachos, torésios, calafrios. Algumas pessoas, viu? Mas outras também não tem nada. Tem pessoas que têm insônia, perda de memória, fadiga, tontura, né? Uma série de manifestações. Tem também as psicogênicas, que a gente chama. A mulher tende a ter uma diminuição da autoestima, uma irritabilidade, uma mudança, uma alteração afetiva, alguns sintomas de depressão, dificuldade de concentração também, dificuldade na memória, dificuldade sexual e insônia. Essa dificuldade sexual muitas vezes é meio camuflada, né? Porque às vezes as pessoas têm muita vergonha, né, de falar, tal. Mas é preciso falar porque existem as manifestações fisiológicas, como, por exemplo, a secura da vagina, né? E aí, para você ter uma relação sexual, precisa ter lubrificação, né? E aí, muitas vezes, acontece aquelas confusões, né, entre o casal, porque um tem a vontade de ter relação, o outro já não tem porque não é muito agradável. Aí é que precisa conversar, a conversa entre os cônjuges para chegar num ponto para que ele entenda que muitas vezes os homens, coitados, nem sabem também que a mulher passa por essas alterações psicogênicas, né, e fisiológicas, porque fisiologicamente o homem não tem esse problema, digamos assim, que é o ressecamento, dor e todas essas questões psicológicas, né, que afetam muito mais as mulheres do que os homens. Então, entrar no acordo, concordância,
entre os cônjuges para poder não ter nenhum problema de ordem conjugal, né? E a gente fica muito atento às queixas de diminuição de desejo, de rejeição do parceiro, e outras relacionadas à sexualidade, que são mais comuns nesse período, né? Essas manifestações fisiológicas, a gente tem... Por quê? Porque há alterações na mucosa da vagina, pode ter alteração metabólica, no metabolismo dos lipídios, que são das gorduras. E aí a gente pode ter um colesterol alto, a gente pode ter um triglicerídeo alto. A partir dessa idade, a gente vê que as mulheres podem ter doença cardiovascular, pode ter infarto, pode ter AVC, AVC isquêmico hemorrágico. Então, todas essas alterações que podem desencadear em algumas doenças, pode vir também decorrente desse período do climatério e no final, que a gente perde a proteção dos hormônios, né, que a gente produzia antes pelos ovários, né? Então, a gente perde essa proteção, que são os estrógenos, né? E aí acontece essa fragilidade no corpo da mulher e pode acarretar todas essas doenças aí. Também o ganho de peso. Ai, meu Deus, eu entrei na menopausa, eu engordei. Pode acontecer, sim. Por quê? Essa modificação do padrão de distribuição da gordura também. Aí ganha gordura e ganha uma gordura abdominal. Aí eu fico com aquele abdômen enorme, né? Mas como que a gente pode melhorar isso daí? Fazendo atividade física e cuidando mais da alimentação da gente. Então, um estilo de vida saudável, prática de atividade física frequente, uma alimentação adequada, vai reduzir todas essas manifestações que a gente tem nesse período. E assim a gente cuida do corpo, que é templo do espírito, e a gente pode viver mais e melhor, principalmente para trabalhar para o reino de Deus. E o que eu tinha para falar é isso. Alguém tem alguma dúvida em relação a essas questões? Em relação à menopausa precoce, aí tem que fazer realmente a avaliação com o ginecologista, né? Porque assim, vai de mulher para mulher. Às vezes, só com alguns medicamentos dá uma controlada nos hormônios, mas em todo caso, entrou na menopausa precocemente. Tem alguns medicamentos que passam local, alguns são até pomadinha que passa, que é estrógeno, hormônio, que são utilizados e que são úteis para isso. Mas aí precisa realmente ser analisado caso a caso, precisa de ir no especialista, sim, que é o ginecologista, que vai te falar bem certinho quais são as possibilidades. Obrigada, Fernanda. Eu gostei muito do que você trouxe para a gente. Nós vamos, então, para esse momento aqui de oração. Esses outros slides foram passados aí, você já explanou. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo toda a explanação aí que a nossa querida Fernanda trouxe aí para a gente, né, com muita tranquilidade, nos passando esse conhecimento e quanto é importante nós estarmos, né, aqui nos cuidando e também para orientar nós que trabalhamos com mulheres, que convivemos, né, com várias amigas, estamos aí liderando, às vezes na igreja, grupos de mulheres, e até nós mesmos, como a Fernanda falou, isso é muito mulher, né? Cuidar de todo mundo e não se cuidar. Então, isso aqui é bastante importante, você estar aqui com a gente, estar aqui acompanhando, tendo essas informações. Então, eu gostaria, em nome de Jesus, né, de proclamar aqui essa palavra de Deus sobre as nossas vidas. E depois eu vou pedir que você, Fernanda, faça essa oração por nós, né, por cada mulher que está aqui, pelas aquelas mulheres que vão assistir depois essa nossa conversa, essa nossa fala.
Mas então, antes eu quero falar que acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo. Então, 1 Coríntios 6,19, aí está falando que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como bem eu já falei desde o início, né? Que ali o nosso espírito foi vivificado com o Espírito Santo de Deus, e aí nós somos o templo. É muito importante nós sermos essa mulher que cuida do próximo, mas também que cuida de si mesmo. E que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, que a mesma forma que a gente busca essa presença de Deus em oração, na leitura da palavra, nós também venhamos, né, receber esses conselhos que foram dados com tanto amor aí pela nossa querida enfermeira, irmã amada Fernanda. Vou pedir que a irmã Fernanda ore por nós, para que nós possamos encerrar esse momento. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidas para falar de Ti, Senhor, e para falar do cuidado com o templo do Teu Espírito Santo. Porque a Tua palavra diz, Deus, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor nos fez segundo a imagem e semelhança para habitar em nós, pela graça de Deus. Nós te louvamos por cada irmã aqui, Senhor, e te pedimos, meu Deus, que tu guarde cada família representada, Senhor, guarde cada tempo representado, Senhor, e que ouça-nos, ó Deus, quando nos voltamos a Ti para buscar a Tua face. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, certo da vitória, porque Tu és um Deus que pode todas as coisas, que sonda todos os corações. Nós desde já Te louvamos, porque sabemos que Tu és Deus e pode todas as coisas, Senhor. Te louvamos, bendizemos o Teu nome e desde já nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Obrigada, Fernanda. Obrigada a cada uma das preciosas e queridas que ficaram conosco até esse momento. E que o Senhor te encha de saúde, cura a tua alma, revivifique seu espírito a cada dia. E até o próximo encontro. Que Deus abençoe. Amém e até mais. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe.